Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E agora de volta desse carnaval maravilhoso para mim, de muita alegria, de muita satisfação, de encontros. Gostaria de estar aqui de volta com vocês, né? Eu nem estava pensando em fazer o vídeo essa semana, mas isso já virou uma rotina, né? Então é bom vir e falar desse panorama político, dos principais assuntos da semana. E você que ainda não é inscrito no canal, vá lá, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, interaja, deixe seu comentário, vai ser sempre um prazer estar com você. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou o que era para ser um momento de imensa alegria, com uma tristeza pela tragédia ocorrida lá no litoral paulista devido às chuvas intensas que vêm a cada ano aumentando, né, de ocorrência. Um momento muito triste, uma tragédia talvez a maior já ocorrida naquela região, e o que leva a gente a refletir, né, afinal de contas, por que as pessoas estão ocupando aqueles espaços, né, espaços de alto risco? E a resposta é simples, porque existe sim uma segregação espacial, né, dentro do espaço urbano. As pessoas que ocupam esses locais, que têm um maior poder aquisitivo e influência frente aos governos, de certa forma impedem que conjuntos habitacionais, projetos habitacionais para pessoas de mais baixa renda entrem em esses bairros, entrem nessas localidades, o que é um absurdo, porque afinal de contas a sociedade ela tem uma certa simbiose entre as pessoas que estão ali. Então as pessoas mais pobres prestam serviço para aquelas que são mais abastadas, existe o comércio local, existe uma série de questões que são relacionadas nesse, vamos dizer, caldo social, e que muito exemplo maior disso é o Rio de Janeiro, que infelizmente, né, está ali, tem as comunidades dominadas pelo tráfico de drogas, né, e pelos governos paralelos, isso muito devido à própria ausência do Estado, que não consegue, vamos dizer assim, dar para essa população a segurança, né, os benefícios, vamos dizer, legais a que elas merecem. Mas tirando o Rio de Janeiro e esse problema, o fato das comunidades estarem ali perto dos bairros mais ricos cria inclusive uma cidade mais sustentável, né? O transporte das pessoas diminui, as necessidades elas acabam sendo supridas nos próprios bairros, muito melhor do que você criar, vamos dizer, grandes periferias, né? Mas o fato é que a pobreza não é indigna para ninguém. Inclusive não é uma situação, uma condenação permanente. As pessoas podem ascender socialmente, depende muito do esforço de cada um. Agora, o problema é quando condenam essas pessoas à miséria, à exclusão. Então, o que nós vemos ali nessa grande tragédia também tem muito a ver com a promoção da miséria, da exclusão social, que isso não deveria acontecer, né, no nosso país, mas infelizmente é o que ocorre, e deve haver sim uma mudança com relação à abordagem das habitações populares e da questão da própria cidade. Bom, na tragédia nós vimos ali o presidente se deslocando, né, para o local e anunciando, né, que ia destinar 2 milhões de reais, né, num primeiro momento. No segundo momento essa verba passou para 7 milhões de reais para atendimento das vítimas daquela tragédia, o que me pareceu um tanto quanto ridículo, não só para mim, mas começaram a fazer a comparação ali do grau Cláudia Raia de quanto valia aquelas pessoas que estavam desabrigadas, sem acesso à moradia, à comida, à água, né? Uma Cláudia Raia valia muito mais do que elas, né, em determinado momento. O que deu para ver também foi um contraste, né, nas ações do próprio governo de São Paulo, à frente do governador Tarcísio de Freitas, dando ali um verdadeiro show, né, em frente às câmeras, mostrando a articulação do governo e ofuscando, obviamente, o presidente, que ali não teve muito o que fazer. Afinal de contas, o Tarcísio é um homem que, além de uma presença política muito grande, demonstra uma extrema competência e conhecimento, né, do que está fazendo. Então ele realmente sabe o que está acontecendo, se aprofunda nas coisas, não faz apenas um discurso para as massas. Mas o que mais chocou, e aí a todas as pessoas, foi que, bom, eu estava no carnaval, eu sou um cidadão comum, recebi a notícia, assim, não me aprofundei sobre das chuvas, mas todo ano é isso, quer dizer, a gente não fica muito ligado, né? E o momento é de diversão, sem dúvida, eu estava até fora da minha cidade. E o que eu pude ver, né, depois foi que a primeira-dama, né, que é a Janja, mulher do Lula, estava lá em Salvador, no camarote, após essa notícia, e resolveu passar a noite sambando, né? O que não me parece uma postura condizente. Eu imagino se fosse a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro numa situação como essa. Com certeza ela estaria lá em São Paulo, ela estaria, de alguma forma, prestando assistência
tentando ajudar de alguma maneira, mobilizando gente no samba. Não criticando a postura de você estar se divertindo no carnaval, né? Mas quando você tem um determinado cargo de expressão, como é o fato da primeira-dama, ela não deveria ter feito isso. Ficou muito feio para ela, ficou muito ruim. Bom, nós tivemos também aí no carnaval uma outra polêmica, né? Que vem aí daquela política de redução de danos. E eu quero salientar que essa política não é atual. E a primeira vez que eu ouvi falar nela foi na década de 80, durante a epidemia de AIDS, e a Prefeitura de Santos, a fim de conter, vamos dizer, a disseminação daquele vírus, que ainda estava ali, vamos dizer, nos guetos ali de Santos e naquela área mais, vamos dizer, degradada, em que as pessoas usavam drogas injetáveis, passou a distribuir seringas e agulhas descartáveis para que as pessoas não trocassem de seringa. Essa política foi feita muito localizada, saiu na imprensa, gerou uma certa polêmica se isso seria papel do Estado, mas a verdade é que naquele momento me pareceu razoável essa política de redução de danos, muito diferente do que foi apresentado no vídeo institucional da Prefeitura lá do Recife, que simplesmente fez com muita alegria e muita, assim, a pessoa que estava ali divulgando isso estava num espírito muito carnavalesco, falando de distribuição de cartão e canudos descartáveis, assim, para pessoas cheirar cocaína, e aí os negócios, se você vai se divertir, aí saiba como é cada droga, não sei o quê. E aquilo me pareceu muito inapropriado e despertou muita crítica. Afinal de contas, onde termina, né, a tal política de redução de danos e começa a promoção do uso das drogas? Esse vídeo me pareceu muito mais uma promoção de uso das drogas. Infelizmente, uma coisa absurda que deveria ser contida. Outra coisa também que nós podemos destacar dessa semana foi que realmente chegaram as assinaturas, né, para a instalação de uma CPMI. Tanto o Senado quanto a Câmara chegaram aos números mínimos para exatamente fazer uma investigação sobre os atos do dia 8 de janeiro, o que o governo não queria e que vai receber aí de proa uma CPI, uma CPMI, né, de início de governo. E uma CPMI tem uma característica diferente da CPI, ela é instalada automaticamente, não precisa de autorização da presidência das casas. Então nós vamos ver muita coisa aí pela frente. Teve sim muito abuso, existem pessoas que têm que ser punidas pelos atos, mas a gente tem que investigar até onde vai a omissão das autoridades, até onde houve ali uma situação, vamos dizer, inclusive armada dentro desse cerco. Quem é responsável, quem não é responsável, isso tudo tem que ser visto com muito cuidado. E aí o governo, que está com vários problemas, já começa com problema, ele já recebe essa semana também a notícia que o desmatamento, né, na Amazônia, nesse mês de fevereiro, que nem terminou ainda, já é recorde, bateu o recorde do ano passado. Então, o governo que vinha para encerrar imediatamente o desmatamento, que é a turma aí do Faz o L, que estava falando que não havia políticas do governo federal para fazer para, vamos dizer, interromper esse desmatamento, queria falar que lamentável não, mente não há. A verdade é que a gente diminui o desmatamento, a agressão à natureza, quando você tem uma situação econômica, vamos dizer assim, de crescimento. Quando você está ali com as pessoas com outras opções de ganhar dinheiro, de pelo menos ter outras formas de se sustentar. Quando essas formas vão diminuindo, ela tende a agredir o meio ambiente, ela tende a arrumar recursos em algum lugar. E isso vai acontecendo exponencialmente, vai se contratando as pessoas para cortar as árvores, para fazer a coleta da madeira, para se aumentar os ganhos. Ou seja, nós precisamos de uma política econômica mais consistente e uma política de exploração racional dos recursos naturais na Amazônia. Até lá vai ficar acontecendo isso e se noticiando, mas bola fora para o governo, e para quem acreditava que isso seria possível, assim como um passe de mágica, está muito enganado. Outra notícia que não surpreende é que 4 ministros aí do novo governo, do governo Lula, indicaram suas esposas para os respectivos tribunais de contas dos seus estados e da União. Ou seja, 3 delas já estão com esses cargos com salário de R$35 mil. Esse é o país, vamos dizer, mais interessante a nível de apropriação do Estado. Então, essas pessoas que fazem discurso de esquerda, discurso de assistência ao povo, né, de supressão da miséria, ou até mesmo de uma certa revolução social ou alguma coisa nesse sentido, estão lá, na verdade, defendendo seus privilégios e dos seus familiares, né? Então, é uma vergonha, né, que esse tipo de expediente seja usado. Mais vergonhoso ainda é os órgãos que aprovam essas indicações continuarem aprovando isso e a gente assistindo esse tipo de coisa, né? Esposa de político sendo indicada para cargos vitalícios com salários altíssimos. E para encerrar,
uma notícia até boa, né, com relação ao governo, que foi o encaminhamento de uma proposta de paz, né, lá para a guerra da Ucrânia e Rússia, né, o Brasil se apresentando, e isso, o Brasil, em toda a história da diplomacia brasileira, nós temos aí a função, vamos dizer assim, de intermediar conflitos, e sempre fomos muito bem sucedidos com relação a isso. Vide a época de Barão de Rio Branco, né, as intermediações de conflito durante a guerra. O Brasil sempre teve uma diplomacia ativa nesse sentido dentro do mundo. É óbvio que eu não acredito que dentro da proposta estaria ali uma cervejinha, né, no bar lá com Zelensky ou com Putin, com o presidente Lula, como ele bem faz troça. Mas a verdade é que se faz necessário que o Brasil se apresente sim, dado o histórico, e que faça algum tipo de proposta nesse sentido. E isso vai os parabéns à diplomacia brasileira, ao Itamaraty, que teve essa iniciativa aí e apoiado aí pelo atual governo de intervir de alguma forma, tentar algum tipo de saída para essa crise que está lá, que hoje, infelizmente para alguns analistas, já se trata da Terceira Guerra Mundial, que está ali numa escalada de conflito muito grande. Durante o Carnaval, para quem não ficou sabendo, a Rússia declarou ter abandonado o tratado de não uso de armas nucleares. Então, a coisa é muito séria nesse momento, muito complicado o que está acontecendo a nível de mundo, e eu espero, sinceramente, que esse conflito ele comece a arrefecer, porque senão ele pode ganhar proporções que vão realmente afetar gravemente todo o mundo. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora o ano começa no Brasil depois do Carnaval e a gente vai se vendo por aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.